bem, nós estamos hoje na quarta semana, na quarta ministração da nossa série que nós começamos desde o início do mês de janeiro sobre a igreja ao longo das eras. E hoje eu quero compartilhar nas últimas duas, ou seja, na quarta ministração e na quinta ministração, apenas o tema ou apenas a carta à igreja de Filadélfia ou em Filadélfia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo número 3. Nós iremos ler daqui a pouquinho do versículo 7 até o versículo 13. Filadélfia, carta à igreja em Filadélfia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, todos acharam? Esse zumbido atrapalha um pouquinho a gente, mas a gente vai dar conta, a gente vai vencer, tá bom? Faz parte. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. Esse período da igreja de Filadélfia, enquanto bloco, enquanto momento histórico, nós podemos possivelmente localizá-lo nos anos de 1700, no final de 1700, 1800 e também de 1900, historicamente falando. E qual é a importância desse período na história da igreja? É um período extremamente importante porque é conhecido como o período das grandes evangelizações, dos reavivamentos ou do reavivamento espiritual da igreja. Nós temos pessoas alcançadas no mundo inteiro nesse período. Nós temos após a Reforma Protestante, no século XVI, depois começa no século XVII, alguns frutos que são colhidos com reavivamento espiritual. Nomes, por exemplo, como Otmani, é fruto desse reavivamento espiritual, ou mesmo desse evangelismo que chegou em países como a China, em países distantes. E Filadélfia, que tem o nome de amor fraternal, é exatamente uma igreja localizada nesse período dos grandes reavivamentos espirituais. Mas o que nos interessa mais hoje, queridos? O que nos interessa enquanto uma mensagem simbólica e não tanto uma mensagem profética para o nosso tempo. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre Filadélfia em dois aspectos. Quero começar hoje e na próxima semana nós iremos terminar com a última ministração. Filadélfia, a igreja guardiã. E o que essa igreja ela guarda? O que esse bispo, o que esse presbítero, esse anjo da igreja em Filadélfia guarda? Guarda a palavra do Senhor. Se você percebe na sua Bíblia, volte seus olhos novamente para a sua Bíblia, diz aqui no versículo de número 8, guardaste a minha palavra. E no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança. É uma igreja de pouca força, mas embora seja uma igreja de pouca força, ela é uma igreja elogiada.
é uma igreja exaltada pelo Senhor, pelo Cristo de Deus, porque embora tenha pouca força, é uma igreja guardiã, uma igreja que guarda a palavra. Mas perceba, não é qualquer palavra. Que palavra ela guarda? É a palavra do mundo? É a palavra da religião? É a palavra de qualquer sistema? De quem é a palavra que é guardada pelo anjo da igreja? De quem é a palavra guardada pela igreja em Filadélfia? É a palavra do Senhor, é a palavra de Cristo, a minha palavra. E é interessante que quando nós falamos de palavra, nós temos que pensar um pouco sobre palavra. O que é palavra para nós? Será que palavra para nós se resume tão somente àquilo que é dito? As expressões, os verbetes, as frases, os fonemas. Será que palavra diz respeito apenas a essas coisas? Nós consideramos que palavra é tão somente aquilo que sai da nossa boca, ou aquilo que está escrito, a palavra registrada, seja na Bíblia ou em qualquer outro livro. Nós temos que pensar e considerar que a palavra é muito mais do que isso. Quando nós falamos sobre palavra, nós temos que parar, pensar e considerar que palavra diz respeito àquilo que nós temos, àquilo que nós somos e àquilo que nós fazemos e àquilo que nós realizamos. Mas como assim, Bispo Josué? Porque a palavra, ela diz respeito àquilo que sou, àquilo que faço e àquilo que realizo. Jesus Cristo, ele declara, e João registra isso no seu Evangelho, capítulo 6, versículo 63, que as palavras dele, as minhas palavras, são espírito e são vida. E essa declaração nos ajuda bastante a pensar a respeito daquilo que será dito hoje a respeito de Filadélfia, a igreja guardiã, a igreja que é uma igreja fraternal, a igreja do amor de Cristo, do amor cristão. Porque a palavra é espírito, a palavra é vida. Eu pergunto a você, será que vida é qualquer coisa que se acha em qualquer lugar? Espírito é qualquer coisa? Não. Espírito diz respeito ao quê? Ao próprio Deus. Vida diz respeito ao próprio Deus. Nós somos existências. Ainda que nós digamos que nós temos vida, ou nós somos vidas, mas a nossa vida e a nossa existência só é possível na única e perfeita e absoluta vida. Ora, quando Cristo declara que as palavras dele são vida, ou são vivas e são espírito, nós entendemos que elas são muito mais do que palavras espirituais. Elas são o próprio Espírito, são muito mais do que palavras que estão vivas, é a própria vida que sai dele. Então, nesse caso, nós consideramos que, quando vemos aqui que é uma igreja que guarda a palavra, é uma igreja que guarda e tem em si a expressão do Espírito e tem a expressão da vida divina. Amém? E também nós temos que pensar, queridos, a respeito da palavra e também a respeito de Cristo. Cristo é essa palavra. Ele é a palavra que é guardada, ele é a palavra que é expressa. E falando sobre Cristo, nós temos que entender quem Cristo é. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que você pensa ou o que você vê a respeito de Cristo, a respeito do que ele faz? Quando nós lemos os Evangelhos, que tipo de Cristo você percebe? Que tipo de Cristo você vê nos Evangelhos? Então, falar que a igreja guardiã, falar que a igreja de Filadélfia é uma igreja que guarda as minhas palavras, as palavras de Cristo, é nos levar também a pensar ou a perguntar quem Cristo é, o que ele fez ou o que ele faz, já que ele continua a agir, amém? Ele continua ainda a operar por intermédio da igreja. E esse tema, ele é um tema extremamente complexo, é um tema difícil falar sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Mas em que sentido, pastor, é um tema difícil e um tema complexo? Porque é um tema que, infelizmente, causa divisões na igreja, causa separações e contendas na igreja, tanto na igreja que
que foi antes de nós e também nas comunidades modernas, até mesmo na nossa própria comunidade, quando nós declaramos que Cristo é o próprio Deus e quando nós queremos conhecer Deus, nós precisamos olhar para Cristo. Porque não basta falar que a igreja guarda as palavras, não basta falar que a igreja ela tem o Espírito de Cristo ou a vida de Cristo e ela guarda as palavras de Cristo, a palavra da perseverança, para entender o que eu preciso guardar na minha experiência agora de igreja como Filadélfia, porque vocês devem saber disso, que nós estamos no tempo profético de Laodiceia, mas é preciso ter as características positivas de cada uma das igrejas que passaram. Na minha experiência de igreja como Filadélfia, eu preciso entender que guardar as minhas palavras, que guardar as palavras de Cristo, é entender quem Cristo é. É perguntar para as Escrituras o que Cristo fez e o que Cristo realizou. E eu quero compartilhar com vocês algo sobre a palavra de Cristo, como nós enxergamos Cristo nas Escrituras, tanto a partir desse texto que foi lido em Apocalipse capítulo 3 e de outros textos que serão anunciados e serão apresentados. Quando falamos de palavra de Cristo, eu preciso entender que a expressão ou a palavra de Cristo nos faz pensar sobre o caráter apostólico da palavra de Cristo. Como assim? Lembram de Hebreus capítulo 3, versículo 1, quando é declarado pelo apóstolo que escreveu aquela carta, que o próprio Cristo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, mas ele não é apenas o sumo sacerdote da nossa confissão. O que o texto diz mais? Ele também é o apóstolo, ele é o apóstolo e também é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nosso ponto de partida para entender a palavra de Cristo enquanto uma expressão que nós temos que tomar e viver e guardar enquanto na experiência de igreja em Filadélfia, é compreender que Cristo é o apóstolo, Cristo é o representante de Deus, Cristo é o enviado do Pai. Então, guardar não é guardar qualquer coisa, não é guardar doutrinas, não é guardar aquilo que os homens estão a dizer, que os homens estão a ensinar, mas é guardar Cristo como a palavra apostólica. Eu sei que nós sempre relacionamos a palavra apostólica com os apóstolos, e isso é correto, de fato e de verdade. Mas nós não podemos nos esquecer que antes de relacionarmos a palavra apostólica com os 12 apóstolos do Cordeiro, e aí eu incluo o apóstolo Paulo, nós temos que relacionar ou vincular o caráter apostólico da palavra de Cristo a ele mesmo. Afinal de contas, quem é o sumo apóstolo? Afinal de contas, quem é o primeiro apóstolo? É Cristo. Então, você quer guardar a palavra de Cristo? Sim, eu quero guardar a palavra de Cristo. Você quer guardar a palavra da perseverança de Cristo? Sim, eu quero guardar a palavra da perseverança de Cristo. Então entenda uma coisa, nesse ponto de partida de guardar a palavra para ter a experiência da igreja fraternal, eu preciso olhar para Cristo, porque Cristo é o representante de Deus, Cristo é o enviado de Deus, Cristo é o enviado do Pai. Eu quero ler um texto com vocês, além de citar Hebreus capítulo 3, versículo 1, que nos fala de Cristo como o apóstolo, um texto mais explícito em João, capítulo 7, a partir do versículo 10. João capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 18. Quem achou, diga amém. Então, o primeiro ponto de compreensão da palavra que deve ser guardada é entender o caráter apostólico da palavra de Cristo. Amém? Versículo 10. Mas depois que seus irmãos, os irmãos de Jesus, subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros:
Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, essa festa, apenas para contextualizar, é a festa dos tabernáculos, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me ensinou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Isso é bem interessante, porque Cristo aqui fala a respeito do conhecimento falado, fala a respeito da doutrina, e os judeus ficam extasiados, porque ele não passou por uma formação formal rabínica nas escolas de rabinos para ensinar, para declarar. Eles ficam inquietos. Como é que ele pode ensinar se ele não tem uma formação, se ele não estudou as letras? Então Cristo tem uma resposta que deixa aqueles homens, aqueles rabinos, aqueles judeus completamente perdidos, porque ele diz que o meu ensino, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, a minha mensagem, as minhas palavras, elas não vêm de mim mesmo. Percebem que Cristo, ele deposita, ele aloca a sua autoridade enquanto palavra, enquanto mensagem, naquele que o enviou? O meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Uma igreja que conserva o amor, uma igreja que não abandona o amor, uma igreja fervorosa, uma igreja que tem obras em Cristo na fé, uma igreja que ela é como a igreja de Filadélfia ou em Filadélfia, é uma igreja que precisa ser conhecida, que precisa ser caracterizada como uma igreja que guarda a palavra apostólica. Eu repito, muito mais do que pensar na palavra apostólica como sendo a palavra dos 12, e isso é verdadeiro, isso é correto, porque afinal de contas, eles beberam da mesma fonte, porque Cristo é aquele que ensina, Cristo é aquele que alimenta os 12 apóstolos com a palavra que é vida, com a palavra que é espírito. Mas muito mais do que pensar nos 12 apóstolos, nós temos que pensar na palavra apostólica, na palavra que eu preciso guardar para a manutenção da minha fé, da minha vida cristã em Cristo, como o enviado do Pai, como representante do Pai. Então, quando Cristo caminhava sobre a terra em seu ministério, onde quer que ele estivesse, ali estava um real e perfeito e fiel representante do Pai. Quando Cristo falava, quem falava? Quem falava, igreja? Quando Cristo falava, quem falava? O Pai. Quando Cristo ensinava, quem ensinava? Quando Cristo doutrinava, quando Cristo exortava, quando Cristo estava falando, ali estava falando o Pai. Eu dizia a vocês que é um tema difícil, um tema que gera truculências na igreja, quando a gente olha de repente para o Antigo Testamento, ou textos de difícil compreensão, e a gente vê o Pai sendo representado, a gente vê Deus no Antigo Testamento sendo representado de uma maneira o quê? Agressiva, de uma maneira que não diz respeito à imagem de Cristo no Novo Testamento. E é difícil esse tema, mas conhecer Deus, conhecer o seu caráter, conhecer a sua natureza, é conhecer Cristo enquanto a palavra revelada, a palavra apostólica, o enviado do Pai. Ele não é apenas o enviado, ele não é apenas o representante, mas Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Lembram de um texto que fala sobre isso? Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Querem ler comigo? Hebreus, capítulo 1, vamos lá, versículo 3. O que diz esse texto, queridos? Cristo enquanto representante, Cristo enquanto enviado, Cristo enquanto a expressão ou resplendor. Ele
É o Cristo, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu quero repetir apenas a primeira porção do texto. Ele que é o resplendor da glória, e guarde isso, a expressão exata do seu ser, ou do ser divino. Pastor, o que significa então guardar a palavra da perseverança? O que significa guardar a palavra de Cristo? Significa reproduzir exatamente, fielmente, aquilo que Cristo é. Então, eu pergunto às Escrituras, e de acordo com esse texto, Cristo é o quê? Ele é uma sombra variante ou variável de quem Deus é. É isso que diz o texto para nós? Cristo, ele é um pouco parecido com o Pai. É isso que diz o texto? O texto afirma que ele é a expressão exata do ser divino. É a expressão exata de Deus. Por isso ele é o primeiro apóstolo, o sumo apóstolo, é o enviado do Pai e o representante do Pai. E é bem interessante para relembrar os irmãos que já conhecem esse texto, ou para aqueles que não conhecem, vale como primeira informação. A palavra expressão exata, no sentido original, na língua grega, ela é caráter. E caráter, no sentido original, tem o significado, tem o sentido de estampa, de impressão e de marca. E o caráter era uma ferramenta, no sentido primitivo, sentido original, era uma ferramenta utilizada para imprimir imagens em selos e moedas reais. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da língua grega, a palavra caráter passou a significar ou a ser a própria imagem. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Cristo, ele não é uma ferramenta, mas Cristo é a estampa de Deus. Cristo é a face de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a expressão de Deus. Cristo é a marca de Deus. Se os homens quisessem olhar para a terra no tempo de Cristo e se fizessem a pergunta assim: onde está Deus? Nos dê uma marca, uma identificação, uma característica de onde está Deus. Alguém poderia apontar, como João Batista fez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está a estampa de Deus, ali está o rosto de Deus, ali está a marca de Deus, a imagem de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, que guardar a palavra da perseverança, ou guardar as palavras de Cristo, guardar as minhas palavras, diz respeito, em um primeiro momento, a entender o que é a palavra. A palavra não é meramente aquilo que se diz, aquilo que se sopra, ou aquilo que se lê, mas a palavra é espírito, e a palavra é vida, a palavra é viva, e diz respeito também a entender quem é Cristo, porque afinal de contas é guardar as palavras dele, e Cristo é a expressão exata de Deus, o enviado do Pai e o representante do Pai. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 3. Primeiro ponto: caráter apostólico da palavra de Cristo. Quem pode dizer amém? Não desfaleçam na fé. Uma outra questão que eu quero apresentar para os irmãos a respeito de guardar a palavra da igreja em Filadélfia, da igreja guardiã, da igreja que guarda a palavra de Cristo, é também apresentar a expressão ou caráter messiânico da palavra de Cristo. Como assim, pastor? Mas caráter messiânico da palavra de Cristo. Nós temos que entender um pouco sobre o que significa o termo Messias. Se você olha para a sua Bíblia, por favor, novamente, aqui diz, no versículo, deixe-me ver, 7, lá na metade do versículo, eu vou ler o versículo todo, para os irmãos localizarem a expressão. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
dois pontos. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi. Essa é uma expressão puramente ou completamente messiânica, porque o Messias é aquele que é esperado por Israel. O Messias, vocês devem saber, devem se lembrar, que é o equivalente hebraico para o termo grego Cristo. Então, falar de Cristo é falar do Messias. Mas havia um grande problema na mentalidade, na ideia da mente judaica, não apenas no tempo de Cristo, mas até mesmo em tempos anteriores a Cristo. Porque a palavra Messias era uma palavra que era compreendida profeticamente pelos judeus, até mesmo pela leitura dos livros da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, como alguém, um homem dotado de uma força sobrenatural divina, de um poder, de uma autoridade divina, que ele iria destronar os impérios opressores sobre Israel. Era alguém que iria fazer uma reforma política, talvez uma reforma religiosa, uma reforma de um governo humano. Mas nós não vemos um Cristo que é detentor da chave de Davi nessa visão terrena, nessa visão política, nessa visão humana e caída. Cristo tem a chave de Davi. Ele tem a chave de Davi porque ele é o descendente que se assentará no trono de Davi na manifestação do reino. Mas muito mais do que isso, Cristo, ele é o representante de Deus. Então, o governo divino e humano que será trazido ou estabelecido sobre a terra. Falar sobre Messias é falar sobre alguém que tem a qualidade ou que tem a incumbência de ser o libertador, de ser aquele que irá trazer vista aos cegos, aquele que trará solução para os problemas do povo, não de maneira imediatista, pão, água, saúde, mas uma solução espiritual para o povo. Falar sobre Messias ou do valor ou do caráter da palavra messiânica é falar de um libertador que liberta o homem de todos os seus cativeiros, das esferas mais profundas de cativeiros que prendem o homem. Eu quero ler um texto com vocês, ainda no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, vamos voltar um pouquinho. É um texto que fala sobre a tentação de Jesus, também equivalente em Mateus capítulo 4. Quero ler do versículo 14 até o versículo 21. Quem achou, diga achei. Queria que todos abrissem esse texto, Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao 21. Cristo, após ser tentado, no deserto da tentação, acompanhem a partir do versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus, ele cita Isaías capítulo 61. Isaías é um dos livros que tem a maior porção de passagens messiânicas, ou talvez um dos livros que tenha a maior porção de passagens messiânicas do Antigo Testamento. E Cristo, então, ele agora coloca uma ideia sobre Messias que é revolucionária para o povo naquela época, porque o povo esperava o quê? Pão. O povo esperava o quê?
libertação. O povo esperava o quê? Uma reforma política, uma reforma, de repente, por meio da força, da violência, de um exército de tropas, algo no sentido de um guerreiro que estivesse com a armadura reluzente, sentado num cavalo branco, com uma espada desembainhada, corajoso, e pudesse massacrar todos os inimigos de Israel e colocá-los, os inimigos, para fora daquela terra prometida. Mas Cristo, ele apresenta agora uma configuração de messianidade completamente diferente. O Messias é aquele que está debaixo de uma cobertura espiritual. O Messias é aquele que está, de fato, como o próprio nome vai designar, ungido, coberto pelo Espírito, para fazer o quê? Colocar os cativos em liberdade, devolver a vista aos cegos, para evangelizar, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para dizer que Cristo é o libertador, que Deus é o libertador. Falar de uma igreja que tem a palavra messiânica, ou uma igreja que guarda a palavra messiânica, é ter o mesmo espírito que Cristo teve. Não sei se você considera isso, se você pensa sobre isso. A igreja de Filadélfia, a igreja em Filadélfia, ou o espírito, a característica simbólica e espiritual dessa igreja, resulta em corações que são corações apostólicos, porque sabe que Cristo é o enviado do Pai, mas também resulta em corações conformados ao próprio coração do ungido de Deus, corações que estão unidos à vontade, ao desejo, ao propósito que Cristo fez, que Cristo realizou e que Cristo está a realizar. Eu sei que hoje em dia, isso não é novidade, fala-se muito de movimentos messiânicos, de igreja messiânica, de cristianismo messiânico, mas é um movimento ou de igrejas que estão muito mais relacionadas a um judaísmo, a práticas judaizantes, a vestes, a costumes, a festas, a ritos, a remontar uma suposta genealogia para descobrir se de repente eu sou um ascendente de um judeu que viveu há 300 anos atrás e portanto eu faço parte de uma linhagem messiânica ou de uma linhagem judaica. Mas o verdadeiro Messias, o verdadeiro espírito messiânico é o espírito que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 4, que remonta Isaías capítulo 61. Guardar a palavra de Cristo, guardar as minhas palavras, a palavra da perseverança, é ter esse espírito aqui. Eu não sei se todos na igreja, eu não falo dessa igreja, mas eu falo da igreja do Senhor, se todos estão com o coração assim disposto. Eu prefiro não responder, é uma pergunta que eu prefiro não responder, mas o nosso alvo, o nosso projeto de vida deve ser esse coração, deve ser guardar a palavra nesse caráter messiânico, de preocupar-nos com os pobres, de preocupar-nos com as viúvas, de preocupar-nos com os órfãos, de termos um coração evangelístico, de termos um coração que é um coração que liberta, que é um coração que traz felicidade, que traz alegria, é um coração diferente daquilo que o mundo diz que é Messias. Cristo é o Rei esperado. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que Cristo é o Rei esperado? Haverá um tempo, eu não sei quando isso acontecerá, meu irmão. É um tempo futuro, é um tempo prometido, é um dia escatológico, quando se cumprirá aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Quando será dito que, enfim, o reino da terra, o reino do mundo se tornou do Senhor, se tornou de Deus e do seu Cristo. E quando isso acontecer, o reino que será estabelecido aqui será um reino de justiça. Quem pode dizer amém? Quando isso ocorrer, o reino que será estabelecido aqui será um reino de equidade, de paz, de amor, de misericórdia. O espírito da palavra messiânica que eu preciso guardar e cultivar no meu coração
é esse espírito de libertação, esse espírito de que Cristo tinha dentro de si. Leiam o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ali nós temos a essência, nós temos ali o suprassumo do espírito de libertação, do espírito messiânico. E como se inicia o Sermão da Montanha? Alguém sabe? Bem-aventurado aquele que é forte e aquele que subjuga o mais fraco. Bem-aventurado aquele que guerreia a todo tempo. Bem-aventurado aquele que ama a injustiça. É assim que inicia o Sermão da Montanha? Qual o espírito contido ali? Que é o espírito do Messias, que é o espírito do Cristo. Bem-aventurado os pacificadores. O que mais? Os mansos. O que mais, Cadmo? Os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Esses são os bem-aventurados. O nosso papel enquanto igreja é sermos representantes de Deus. O nosso papel enquanto igreja é sermos uma expressão daquilo que Cristo é. Exatamente isso. Pequenos cristos. Eu não me canso de falar sobre isso. O cristão, ele é um pequeno Cristo. Cristo é um ungido. Cristo é o Messias que libertou, e você é um pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você não fará os mesmos milagres, talvez, não fará as mesmas obras, apesar que ele disse que faríamos obras e milagres maiores, e os apóstolos fizeram, mas você será o guardião da palavra messiânica, o guardião da palavra libertadora, da palavra que traz paz a todos os homens. Primeiro ponto que nós vimos sobre Filadélfia diz respeito a guardar a palavra o quê? Apostólica. Segundo ponto, guardar a palavra messiânica. Mas há um outro ponto que eu quero ler com os irmãos, voltando para Apocalipse, para entender o que significa guardar a minha palavra. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 3. Leia, por favor, o versículo 10. Perdão, o versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Havia um problema naquela igreja, não propriamente na igreja. Deixa eu corrigir a minha expressão, a minha frase. Os irmãos da igreja de Filadélfia enfrentavam uma oposição, enfrentavam uma dificuldade. Aqueles que se diziam judeus, mas não eram, eram na verdade uma sinagoga. A palavra sinagoga significa reunião ou também assembleia. Era uma assembleia, uma reunião de Satanás. Há um consenso de muitos comentaristas que entendem que essa expressão aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, se refira aos cristãos judaizantes. Aqueles cristãos que eles receberam a Cristo, mas eles entendiam o seguinte: Cristo é bom? Cristo é bom. Cristo é importante? Cristo é importante. Mas eu preciso de Cristo e as obras. Eu preciso de Cristo e mais alguma coisa. E os irmãos, se lerem, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses ou aos Gálatas, os irmãos irão se deparar com um combate ferrenho do apóstolo Paulo em relação a esse problema, a essa questão do primeiro século ainda, de irmãos que estavam no meio da igreja, que estavam na Assembleia dos Santos, mas eles acreditavam que além de Cristo era necessário mais alguma coisa. As obras, naquele caso, de Moisés, ou a lei de Moisés. No nosso tempo, isso é muito diferente. Além das obras de Moisés, porque há igrejas especializadas nas obras de Moisés, mas há outras obras que concorrem ou que contribuem, que cooperam para a salvação do homem. É Cristo mais alguma coisa.
Cristo pode ser 99%, mas 1% é necessário para a salvação do homem. E nós devemos entender que a igreja guardiã, a igreja que guarda a palavra, além de ser uma igreja que guarda a palavra apostólica, que guarda a palavra messiânica, é uma igreja, preste atenção nisso, que guarda a palavra graciosa e salvadora de Cristo Jesus. Uma igreja que ama o Senhor é uma igreja que defende a palavra da graça. É uma igreja que ama a palavra da graça. É uma igreja que vive a palavra da graça. É uma igreja que compartilha a palavra da graça. Eu não posso guardar, eu não posso expressar, eu não posso fazer nada a não ser a palavra da graça. Isso significa que eu me vejo debaixo do olhar gracioso do próprio Cristo, do próprio Deus, e eu também sou uma expressão dessa palavra da graça. Eu não vou cobrar do próximo, eu não vou cobrar do meu irmão, eu não vou evangelizar, eu não vou anunciar um tipo de falso evangelho que seja Cristo mais alguma coisa, mas eu só posso anunciar, eu só posso causar despertamento espiritual na vida do próximo, anunciando o puro, simples, genuíno evangelho gracioso e salvador de Cristo Jesus. Mas nada além disso, nada pode concorrer com Cristo, nada pode ser somado a Cristo, nada pode contribuir para a salvação, porque afinal de contas, abaixo do céu não existe um único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo. Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é a esfera, Ele é o ambiente do nosso desenvolvimento cristão de salvação por graça, caminhando por graça, chegando por graça, sendo consumado inteiramente por graça e pela graça. A igreja guardiã deve guardar isso, guardar a palavra da graça. E eu sei que em nossos dias são dias cada vez mais difíceis e penosos em relação a manter vivo o evangelho da graça, porque as pessoas elas são convidadas a confiar em outras coisas. Não é que Cristo não exista, não é que Cristo não esteja presente nas mensagens e nas ministrações, mas percebam pelas próprias canções que são cantadas no mundo gospel. São canções em que o homem ele tem Cristo, mas ele tem Cristo e mais alguma coisa. É uma muleta, é um patuá, é um talismã, é alguma coisa que substitui Cristo. Meu irmão, a experiência de Filadélfia, a experiência da igreja, do amor fraternal, é a experiência de uma igreja que ela encoraja e que ela é encorajada única e exclusivamente pela palavra da graça. Nós não precisamos de mais nada a não ser da graça salvadora de Cristo. Há um texto que é muito importante para falar a respeito desse embate em relação à questão das obras e também do valor da graça. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas capítulo 2. Os irmãos vão se lembrar do episódio em que Pedro é repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo, porque Pedro, ele se comportava de uma maneira na ausência dos judaizantes, na ausência daqueles que eram da circuncisão, e de outra maneira quando os irmãos da circuncisão, se é que eu posso usar essa expressão, mas eles eram irmãos, estavam presentes. E Paulo repreende publicamente a Pedro, mas eu não quero ler essa porção específica, mas apenas o desenrolar, a consumação desse evento, desse fato, a partir do versículo 18 de Gálatas capítulo 2, até o finalzinho do capítulo. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo, em resposta ao que estava acontecendo, daqueles que confiavam nas obras da lei para a justificação, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Eu não posso me valer da lei, eu não posso me valer das obras da lei, porque
como eu vou edificar aquilo que eu mesmo destruí? Eu não posso ter as duas coisas, a graça e a lei, porque eu me constituo um transgressor. Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O texto é um texto claro para nós? É claro. Se a justiça, ela é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Nós acreditamos que Cristo não morreu em vão. E por quê? Porque nós assumimos, nós tomamos a graça, o favor de Deus, como aquilo que nos encoraja e aquilo que nos alimenta. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Apenas a graça de Deus é salvadora. Vamos ler esse texto? Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Voltando para Apocalipse 3, eu quero anunciar o último ponto que vai ser compartilhado nessa noite. Mas apenas para revisar com os irmãos, a igreja guardiã, ela guarda o quê? A palavra de Cristo. As minhas palavras são guardadas. E o primeiro ponto, nós temos que entender, a igreja guardiã é uma igreja que ela guarda a palavra apostólica, aponta para o caráter apostólico da palavra de Cristo. E também o que mais? Ela guarda a palavra messiânica, aponta para a expressão do caráter messiânico, libertário, libertador de Cristo enquanto palavra. E a igreja guardiã também guarda o quê? A palavra graciosa e salvadora, é o caráter salvífico da palavra de Cristo. E para encerrar, será o último tópico, eu quero ler com você apenas o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Porque guardaste a palavra. Percebam que aqui é colocado algo a mais. No versículo que nós lemos, versículo 8, diz que guardastes a minha palavra. Mas aqui, Cristo diz a palavra da minha perseverança. O que viria a ser perseverança? O que é perseverança, meu irmão? É o quê? Constância, o que mais? Firmeza. A palavra perseverança, essa palavra aqui, ela é utilizada 7 vezes no livro do Apocalipse. Há vários textos que falam sobre perseverança. Mas a palavra, no sentido, a palavra grega, ela traz um sentido que não é apenas de perseverança. Talvez vocês possam encontrar algumas versões que vão encontrar: guardastes a palavra da minha esperança, guardastes a palavra da minha confiança. Há alguma versão aqui que diz palavra da minha confiança? Palavra da minha esperança? Não há, mas existem versões em que esse termo grego, que se repete por 7 vezes, pode ser traduzido por confiança e também por paciência. Confiança, paciência ou esperança. Guardastes a palavra da minha paciência. Porque perseverar é resistir, mesmo sob pressão. Essa palavra traz a ideia de mesmo debaixo de muita opressão, debaixo de muita dificuldade, está resistindo.
mas não está resistindo pela nossa própria força, não está resistindo pela nossa própria competência ou habilidade, mas é uma confiança ou é uma paciência em Cristo. Essa palavra ela é dita em Jeremias capítulo 14, versículo 12, um texto em que o Senhor é apresentado como a esperança de Israel. Então, guardar a palavra da perseverança é ter a esperança na pessoa certa. Não importa a tribulação, não importa a dificuldade, não importa o trauma, não importa o problema. Nós sabemos que Filadélfia não é uma igreja perseguida, como foi a igreja de Esmirna, mas há perseguições que podem vir em um momento ou outro da nossa experiência cristã. Talvez não sejam perseguições ou problemas que sejam físicos, mas algum problema, alguma pressão. Já se sentiu pressionado, premido, apertado? Já aconteceu com você? Mas guardar a palavra da perseverança é suportar, é permanecer firme, fiel e corajosamente, até mesmo debaixo ou sob pressão de situações difíceis. Guardar a palavra é confiar. Guardar a palavra é acreditar. Mas não é acreditar em qualquer um, em qualquer pessoa, mas é no Cristo de Deus, como a nossa esperança, conforme está em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. O que é dito nesse texto? Cristo em nós ou em vós a esperança da glória. Somente tendo a esperança, somente tendo a perseverança, somente tendo a confiança, somente tendo a paciência vinda de Cristo, é que nós poderemos suportar qualquer tribulação que venha sobre nós. Então a igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia, é uma igreja que é perseverante. É uma igreja, talvez a palavra moderna que pudéssemos utilizar, é uma igreja resiliente, que não importa o que aconteça, ela pode se dobrar, ela é fraca, porque há uma certa fragilidade, mas ela suporta em Cristo, ela persevera em Cristo, ela é resiliente, ela confia no Senhor. Então, o ensino que nós temos dessa igreja, queridos, é um ensino que nos encoraja a viver guardando a palavra do Senhor. A palavra não como um mero registro, mas uma palavra viva, uma palavra que nos encoraja, nos habilita, nos capacita a caminhar todos os dias, olhando para Cristo, sendo apostólicos, sendo messiânicos, sendo aqueles que foram alcançados pela graça salvadora e aqueles que têm uma confiança inabalável no Senhor. Então, a expressão dessa igreja simbólica, a expressão espiritual dessa igreja é de guardar a palavra do Senhor.